aí, pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento ao nosso curso de Sistemas de Transmissão de Dados Cabeados, hoje nós vamos continuar falando da fibra ótica. Vamos ver o que é índice de refração e quais são os seus impactos nas transmissões de sinais em uma fibra ótica. Vamos ver a estrutura construtiva da fibra, seus componentes, suas funções. E vamos entender o que é abertura numérica e o que isso tem a ver com o processo de transmissão de dados. Então, o índice de refração é a relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz em um determinado meio. Nós consideramos que a velocidade da luz no vácuo e no ar ela é a mesma, ou seja, ela é praticamente igual, e a gente considera que esse índice representa um índice igual a 1, ou seja, onde a velocidade da luz é igual à velocidade no ar. Então, se eu divido 3 vezes 10 a 8 metros por segundo por 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, então isso dá uma unidade igual a 1, considerando então que o ar propaga o sinal, ou a velocidade da luz no ar é a mesma que no vácuo. Em meios diferentes, ou seja, quando a gente fala de um meio que não é o ar, então nós temos índices diferentes. E esse índice tem a ver com a velocidade que a luz vai se propagar neste meio. E então, é possível calcular, sabendo a velocidade neste meio da luz, ou sabendo qual é o índice de refração, qual é a relação de velocidade de propagação da luz neste meio, ou qual é o índice de refração, quando a gente sabe qual que é, então, a velocidade de propagação da luz neste meio. Então, consequentemente, o índice de refração pode ser calculado levando-se em consideração a relação que a gente está vendo aí, onde n, que é o índice de refração, é dado por c, que é a velocidade da luz, dividido por v, que é a velocidade da luz naquele meio que a gente está procurando. Ou seja, se nós estamos querendo saber qual que é o índice de refração no vidro, então V seria a velocidade de propagação da luz no vidro. E aí a gente teria como saber, então, o índice de refração, para que a gente pudesse, então, determinar condições para que a gente tivesse um bom funcionamento da transmissão de sinais. Como exemplo, o índice de refração no ar, como nós já falamos, ele é igual a 1, então ele é considerado como sendo igual da velocidade da luz. Na água, nós já temos uma diminuição da velocidade de propagação da luz na água, e isso aí cai para 1,33. No vidro, cai ainda mais, chegando então a uma relação de 1,5. Esse índice de refração ele é adimensional. Então, como nós podemos ver aqui na forma, nós vamos dividir a velocidade da luz pela velocidade da luz naquele meio. Consequentemente, nós estamos dividindo duas velocidades. Se nós estamos dividindo duas velocidades na mesma unidade, então é adimensional, ou seja, você não tem uma relação de metros, de segundos. É 1, ou seja, o índice de refração tem a ver com a propagação da luz naquele meio e ele tem valor sem dimensão, ou seja, sem considerar metros, segundos ou qualquer outra unidade. Nós já vimos anteriormente que o índice de refração ele determina os ângulos que vão estar presentes, ou seja, o ângulo de incidência, que a gente considera como sendo I, e o ângulo de refração, que é o ângulo que vai se formar quando você tem a mudança de meio de propagação. Então, nós temos dois exemplos aqui à nossa direita. Nós temos aqui um ângulo de 60 graus no ar. Como o índice de refração da água é 1,33, o ângulo é 40. O vidro já é 1,5, ou seja, já é um ângulo maior. Desculpa, já é um índice maior. E como já é um índice maior, o ângulo passa a ser um ângulo menor. Então, nós temos uma relação menor da igualdade, para que a gente chegue a uma relação de igualdade. Então, N1, que tem a ver com o coeficiente de refração daquele meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual
ao coeficiente de refração do meio 2 vezes o seno daquele de refração, ou seja, do ângulo que vai se formar para a entrada de luz naquele meio no processo de refração. Se a gente pegar esse exemplo aqui, que já tem dados calculados, como é que a gente pode calcular esse valor? Então, nós sabemos que N1 é o ar, e o ar tem o seu índice de refração igual a 1. O ângulo de incidência é 60 graus. O N2 é a água, e nós sabemos que o seu índice de refração é 1,33. Então, 1 seno de 60 é igual a 1,33 seno de R. Portanto, o seno de 60 é 0,866, aproximadamente. 1 vezes qualquer coisa é 1. Qualquer coisa dá 0,866. E 1,33 seno de R. Se nós fizermos uma adaptação e mantivermos aqui, está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, o seno do ângulo de refração, ele vai ser igual a 0,866 dividido por 1,33. Então, o seno vai dar 0,65. Para que a gente saiba o ângulo, ou seja, o ângulo de refração, nós fazemos o seno a menos 1 ou o arco seno de 0,65. Esse arco seno dá 40,54, ou seja, aproximadamente 40 graus, que é o que está especificado aqui nesse exemplo. Então, a gente pode calcular os ângulos, tanto de incidência quanto o ângulo de refração, sabendo os coeficientes de refração dos meios, e a gente pode repetir esse exemplo, pensando agora nesta configuração, para que a gente possa observar qual é o valor exato. Então, eu deixo isso aí como um exercício para que vocês utilizem esta fórmula, para que vocês verifiquem a conformidade do ângulo de 35 graus, ou seja, se ele realmente dá 35 ou se ele vai dar um valor estimado próximo de 35. Então, a propagação da luz, ela vem então das reflexões sucessivas. Nós não queremos que a luz seja ou passe pelo processo de refração, que ela mude de meio. Porque toda vez que a luz muda de meio, ela perde potência, ou seja, ela perde intensidade. E nós queremos transmitir os sinais de forma que a gente mantenha a potência do sinal irradiado pela maior distância possível, para que a gente possa ter uma transmissão em longas distâncias, que é uma das finalidades da fibra ótica. Então, é velocidade, propagação na velocidade da luz, e além disso, nós queremos também aproveitar o sinal de potência para que a gente possa ter uma longa distância nessa transmissão de sinais, sem que a gente tenha perda de potência e a gente tenha a capacidade de receber os sinais transmitidos. Então, para que isso possa acontecer, nós temos aqui na estrutura construtiva da fibra o que a gente chama de núcleo, que é essa parte interna onde nós estamos vendo esses raios luminosos sendo refletidos. E nós temos a casca, que é essa parte externa que está incorporando, então, consequentemente, o núcleo. O núcleo, ele é vazado, ou seja, ele é constituído por ar. Nós vimos na aula passada como é que é possível fabricar um cilindro numa proporção nanométrica, ou seja, numa proporção muito fina, que tenha um centro, ou seja, que seja vazado, que não seja uma estrutura sólida. Então, nós vimos 4 técnicas que são utilizadas. Caso vocês tenham dúvida, voltem e assistam a aula 14, onde nós observamos essas formas construtivas. E, neste caso, esse núcleo que é ar, ou seja, que é vazado, ele é revestido por uma casca que pode ser de vidro ou de plástico, dependendo da forma construtiva da fibra. E essa casca, ela vai então permitir que hajam então, a partir de uma incidência angular, que a gente tenha reflexões dos sinais internos, para que esse sinal de luz possa chegar no receptor, para que eu possa percorrer a fibra como sendo um caminho que vai aproveitar a luz sem que essa luz seja degradada, ou que essa degradação seja a menor possível, para que garanta um processo de recepção
dependendo da distância que você vai transmitir os seus sinais. Para que a propagação possa ocorrer, então é necessário que o índice de refração do núcleo, que é o ar, seja maior do que o da casca. Então a casca vai ter que ter um índice de refração menor do que do núcleo, para que seja possível que você tenha então uma transmissão adequada, ou seja, que você consiga propagar a luz tendo reflexões sucessivas de forma a aproveitar a potência de um sinal. A estrutura básica, então, de uma fibra que nós vamos implementar, ela tem, além daqueles elementos clássicos que nós vimos, que seria o núcleo e a casca, ela também tem outros elementos mecânicos que vão permitir que ela possa ser, então, tracionada, que ela possa ser ancorada, dependendo da finalidade, e que você possa, então, utilizá-la como um cabo. Então, a fibra em si, ou a classificação de casca e núcleo, é muito fino e, se é de vidro, consequentemente frágil. Para que ela consiga estabelecer resistência mecânica, para ela ter aplicação, ela precisa de outros componentes nessa estrutura. Então, ela é construída na sua estrutura de casca, ou seja, núcleo e casca, de vidro ou de plástico. Então, as fibras mais sofisticadas, elas são construídas de vidro, as mais simples, mais baratas, mais acessíveis, são construídas de plástico. Elas possuem uma estrutura interna na ordem de nanômetro, ou seja, de 10 a menos 9 metros. Então, é uma estrutura extremamente fina, considerada semelhante a uma fibra capilar. Então, é um elemento extremamente fino, capaz, então, de portar luz e permitir que você tenha, ou que você mantenha, um ângulo adequado de entrada de luz e transmissão de sinais a longas distâncias, numa velocidade muito interessante, que é a velocidade da luz, observando uma baixa perda de potência para que você possa precisar de processos de regeneração do sinal a cada 50 km ou a cada 100 km, quando a gente pensa em lances de fibras subaquáticas que vão interligar os continentes. Então, nesse caso, a fibra ela tem na sua estrutura interna de núcleo, esse exemplo aqui, por exemplo, nós temos uma fibra de 60 micrômetros, então 62 micrômetros. Então, nós já temos uma fibra mais espessa. Nós temos fibras de nanômetro, essa aqui já é micro, 10 a menos 6. Provavelmente essa fibra é uma fibra de plástico. Ele tem aqui uma camada de refração que é constituída pela estrutura que vai, além de dar estrutura mecânica, garantir que você tenha toda a reflexão de luz dentro da estrutura interna da fibra ótica. Depois você tem um revestimento para dar estrutura mecânica a essa camada de refração e a fibra ótica. Então você tem uma estrutura mecânica capaz de suportar, de adequar aquela fibra a toda a movimentação que ela vai ser estabelecida para que ela entre em funcionamento. Depois você tem ali uma fibra de fortalecimento, então você tem uma malha de fortalecimento que vai permitir de forma flexível o fortalecimento da estrutura do revestimento, e depois você tem uma capa protetora, e essa capa protetora vai ser aquela que vai estar presente em contato com o ar ou em contato com a superfície. Consequentemente, essa capa vai ser capaz de suportar os agentes externos corrosivos, os fenômenos da natureza. Então eles vão estar atrelados a essa condição de permitir que você, num processo de utilização da fibra ótica, venha trabalhar a estrutura mecânica do seu funcionamento. A transmissão de sinais em uma fibra, ela está diretamente relacionada com dois elementos que determinam a propagação do sinal. Um tem a ver com a velocidade de transmissão que você tem capacidade de acordo com a dispersão do sinal. Então, quando a gente fala de transmitir sinais em uma fibra, a gente tem que observar que o caminho percorrido pelos sinais luminosos será diferente, porque a entrada da estrutura luminosa vai pressupor ângulos diferentes. Esses ângulos diferentes vão propor vários fótons
que vão caminhar ou que vão percorrer esse caminho e vão gastar tempos diferentes, apesar de usarem a mesma velocidade. Mais para frente nós vamos estudar essa relação de dispersão e o impacto dela em uma fibra ótica. Mas tem a ver com o processo onde um mesmo sinal emitido numa mesma unidade de tempo, ele é constituído por fótons. Esses fótons vão adentrar a fibra ótica utilizando ângulos de incidência diferentes, consequentemente vão gastar tempos diferentes para chegar no final da fibra. Isso determina ou isso tem impacto na velocidade final de transmissão de um sinal em uma fibra ótica. Nós estudaremos isso mais para frente. Além disso, nós temos também que determinar a potência de sinal de acordo com a reflexão total das ondas. Ou seja, se eu tenho sinais com ângulos de incidência muito grandes, então eu posso levar uma refração, que não é o meu objetivo. Nós vimos em slide anterior nessa aula que o objetivo da transmissão de sinais é trabalhar o processo de reflexão. Então nós não queremos refrações dentro da fibra ótica, apesar delas existirem. Mas nós não queremos. Para isso nós devemos limitar os ângulos que nós vamos ter o sinal de entrada. Então é importante também levar em consideração o ângulo de incidência do sinal que vai incidir sobre o núcleo, para que você tenha a capacidade de transmitir, além de uma longa distância, com a menor perda de potência que você pode ter no seu processo de sinal. Então, para isso, existe um cone de aceitação, ou seja, a fibra ótica ela tem no seu processo de recepção de sinal, então na hora que eu conecto uma fibra a um equipamento que vai fazer o processo de transmissão, esse equipamento ele tem um direcionador de luz que vai aceitar a luz dentro de um aspecto funcional de um cone. Então você vai aceitar só os fótons que foram gerados pela fonte luminosa que forem capazes de entrar num ângulo máximo, ou seja, num cone de aceitação. Esse cone vai ser determinado na sua estrutura central por um ângulo, e esse ângulo é chamado de ângulo de incidência limite. Então é o maior ângulo que um sinal pode conseguir entrar na estrutura do núcleo e ser transmitido pelo processo de transmissão em um sinal de luz dentro de uma fibra ótica. É lógico que esse ângulo de incidência ele tem a ver com os coeficientes de refração dos meios, porque dependendo dos coeficientes nós sabemos que a gente pode ter ângulos maiores ou ângulos menores. Então ele é dependente desta relação construtiva da fibra e também dependente da sua espessura, ou seja, do volume interno, para que você tenha a capacidade de determinar um aspecto funcional cônico de acordo com o diâmetro que nós podemos ter e observar aí no núcleo, como nós podemos observar aqui na figura. Então nós temos aqui o diâmetro do núcleo. Se nós tivéssemos um diâmetro igual a N2, então o cone também seria maior, porque eu teria aqui uma espessura maior de entrada de luz com ângulo de incidência adequado. Então, o cone de aceitação ele é constituído, ele é medido de acordo com as características da fibra, enquanto as suas medidas, ou seja, medida do núcleo, mas também leva-se em consideração os coeficientes de dilatação para observar aquela lei das refrações e, consequentemente, levar com que você tenha ou gere índices de reflexão completa do sinal de luz que entra dentro de uma fibra ótica. Então, na aula de hoje, nós vimos o índice de refração, os seus impactos na transmissão de sinais, vimos também a estrutura construtiva da fibra e vimos o impacto da abertura numérica para que você possa transmitir sinais. Então, você vai aproveitar parte dos fótons no processo de entrada de sinais na sua fibra.